Oi, gente. Estamos começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre produto. A DTI hoje se organiza em torno de alguns grandes pilares, como engenharia, operações, e produto é um desses pilares. Então, hoje, estamos aqui com algumas pessoas da Guilda de Produtos para falarmos um pouco mais sobre esse tema, que é muito importante para a gente avaliar resultado, estratégia de produto, falar de métrica, falar se o produto está num bom caminho ou não. Então, bora se apresentar aí, galera. Fala aí, Marcola. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, que nem a Fernandinha me chamou, Marcola, conhecido aqui. E trabalho como PO, e a gente ajuda na guilda também um pouquinho. Me apresentando aqui então, meu nome é Vitor Rangel, sou PO aqui na DTI também. Participo da guilda, gosto pra caramba de ajudar com falar sobre produto, já participei do curso de produto aqui da DTI, acho que é bem legal. Continua aí, Onofre. Sou o Onofre também, atuo como PO aqui na DTI. Contribuo também com conhecimento aí na guia, um pouco nos chapters. Tô aí um pouquinho para trocar uma ideia. Oi, gente. Eu sou a Bárbara. Também estou como PO aqui na DTI há 2 anos. Fazendo uma transição agora de carreira para Tech Manager, mas continuo apaixonada pela parte de gestão de produto e estou aqui hoje para bater um papinho com vocês sobre a parte de acompanhamento do produto, da entrega do produto. Então vamos lá. Vamos começar falando assim, antes da gente colocar o nosso produto em produção. Vamos falar assim, o que são essas métricas, que todo mundo tanto fala, para acompanhar o produto que vocês mencionaram. O que é isso? Acho que é importante, talvez até uma pergunta anterior, do que são as métricas, Por que a gente tem que medir, Por que a gente tem que usar métrica quando a gente faz uma entrega, Porque é isso, a gente faz a entrega e aí? E eu acho que é bom a gente sempre pensar que, quando a gente fala de produto, a gente fala aqui muito na DTI, nos podcasts, que a gente está no mundo VUCA, que é muito volátil. Então, sempre que a gente está entregando algo, a gente não está entregando uma feature, a gente não está entregando uma solução que é certeira para o nosso cliente, nosso usuário. A gente está entregando uma solução para uma hipótese, Uma solução para um problema que, por mais que a gente tenha trabalhado em cima dela antes, ela é uma hipótese. Então, a gente precisa das métricas para entender se essa hipótese que a gente abraçou ela durante o desenvolvimento, se ela foi concreta e qual nível, Porque pode dar muito certo, pode não dar resultado nenhum e pode ser uma catástrofe. Então, acho que antes, da gente medir, a gente tem que saber exatamente por que a gente está medindo. Aí a gente vai saber o que a gente vai medir. Para aí depois, na entrega, tudo gira em torno de a gente tomar, acho que 3 ações, A gente vai continuar na escalada, deu super certo, no cenário dos sonhos, Nossa hipótese totalmente válida. Deu errado, não deu tanto certo, tem que ajustar alguma coisa, então a gente vai pivotar, dar uma mudança ali na nossa estratégia, na nossa hipótese, para o próximo ciclo de desenvolvimento. Ou deu uma catástrofe, a gente tem que cancelar e fazer um rollback. Acho que essa é a importância da gente estar medindo o que a gente está entregando no final das contas. Quando a gente fala de estratégia, quando você tem um produto, você está desenvolvendo algo para um público-alvo, normalmente você tem uma estratégia para chegar lá, normalmente você tem planos, você planeja onde você quer chegar, o que você quer entregar, para poder gerar valor de verdade ali. E como que você vai saber se você está alcançando isso sem definir as suas raízes ali, de como que você vai saber se você chegou lá se você não tem como medir. Nesse caso, normalmente você define alguns indicadores, alguma estratégia de indicadores no início, e à medida que você vai entregando, você tem que verificar se esses indicadores estão indo bem ou mal. E à medida que você consegue antecipar essa informação, se você está indo bem ou mal, você consegue mudar sua estratégia, assumir outras hipóteses que você tinha descartado antes, enfim, fazer um pivô. Então, são muito importantes para isso, nesse sentido aí. Eu vou levantar alguns pontos de atenção nesses pontos de métricas, que assim, igual o Marcola e o Onofre comentaram. A gente precisa ter as métricas, a gente precisa ter esses indicadores. Mas assim como não ter esses indicadores, se a gente tiver em excesso, a gente também, você não tem informação. Eu já li um pouco sobre isso, as métricas em excesso, e aí eu vou citar aqui um ponto que os meninos que me conhecem já me viram falar disso muitas vezes, eu sou muito fã desse conceito, que é da North Star Metric, uma métrica norte, a única métrica que importa. Às vezes, no meio de várias métricas, você precisa ter uma métrica que vai ser o foco seu. Eu trago até alguns exemplos. A Netflix, por exemplo, a métrica norte dela pelo menos era até pouco tempo quando eu li sobre, a retenção de clientes. Já a métrica norte do Facebook é o número de usuários interagindo, ativos ali. Então, todas as outras métricas você vai se relacionando com isso. Mas você precisa ter uma métrica para ter um foco.
porque assim como não ter nada, se você ter em excesso, acaba que você se perde no meio do excesso de informações. Muito legal, muito bem colocado aí. E realmente, né, assim, quando a gente não tem métrica, a gente acaba tomando decisões no achômetro, né? Acaba ficando aquela coisa, o que acontece com realmente bastante empresas, né, de tomar decisões baseadas no achômetro mesmo. Ou então, como você falou, né, às vezes tem tanta coisa que a galera fica perdida e não consegue nem saber para onde olhar. Então, realmente é um negócio bem importante, porque fala do futuro, né, daquele produto, fala do que, né, o resultado daquilo nos diz, né, se a gente deveria continuar naquilo ou não, né. E levantar um ponto aqui também, que eu acabei lembrando aqui agora, que eu já vi acontecer muito de, nossa, precisamos de métricas, vamos implementar OKRs. São métricas de produtos, são diferentes de OKRs. Os dois trabalham muito juntos, mas eles são diferentes. A Bárbara tem até uma boa analogia aí. Conta aí pra gente, Bárbara, como que é essa diferença de métrica de produto com OKR e para mostrar como que os dois trabalham juntos. Eu até brinco que eu costumo levar tudo com direcionamento, citando o exemplo de um carro, assim, né? Eu acho que o OKR, ele tá ali mais olhando para o curto prazo, um direcionamento para o time, né? O produto ali, uma métrica de produto, ela já tá olhando mais a longo prazo, né? Então, é como se a gente tivesse ali no carro, né, um GPS, a gente quer sair do ponto A, chegar no ponto B, a gente tá usando um GPS. Esse GPS, ele vai nos dar o caminho, né, pra gente chegar do ponto A ao ponto B, né? E aí a gente também tem o painel do carro, que ele vai nos mostrar se a gente tá com algum problema ali naquele caminho, ou se não, tá tudo bem, a gente tá indo pro caminho correto. Então, é como se o painel do carro ali fosse os nossos indicadores de performance, né? E o caminho mesmo, o GPS em si, seria se a gente vai atingir nosso objetivo final do nosso produto. Essa analogia da Bárbara é sensacional, né? E quando eu tava falando aqui, me veio uma coisa na cabeça, tipo assim, às vezes algum desenvolvedor pode estar pensando assim, pra que eu tenho que saber se eu tenho que usar o GPS ou o velocímetro, que nem a Bárbara disse? Quero fazer meu código aqui e é isso aí, né? E é uma coisa que eu falo muito com o pessoal, né? Às vezes já vi alguns times assim, super felizes, assim, nossa, a gente conseguiu essa sprint entregar certinho 20 pontos, 25 pontos essa sprint, né? Nossa, feliz. Assim, nossa, pessoal, muito bom, realmente muito bom. A gente conseguir ter essa eficiência operacional, né? É muito bom mesmo. Mas e aí? O que a gente entregou de fato? Nesse caso específico, obviamente, a gente não tinha entregado nada, de fato, assim, de relevante para o nosso cliente, nosso usuário. Então, acho que é algo... não talvez um conhecimento aprofundado, né, sobre métricas, sobre OKRs, mas essa noção de o que está sendo entregue não termina ali. Mesmo para o time de desenvolvimento, não termina ali. Tem que ter um pós, e o pós é muito mais, assim, não vou dizer que é mais importante, né, mas o pós é fundamental para entender que todo aquele ciclo de desenvolvimento, naquela sprint, por exemplo, que todo mundo trabalhou demais, aquilo ali realmente deu um resultado muito bacana. E, se não deu, é alimentar o processo para que a próxima dê. Então, eu acho que é fundamental, assim, que principalmente às vezes, quem é dev, quem está olhando mais pro código, também tem essa visão de validar hipóteses, de medir, de olhar pro GPS, olhar pro velocímetro aí do produto. E, afinal de contas, é o time de produto junto, né? Assim como é muito frustrante para um desenvolvedor que ele vai conversar com o PO, com o PM, e o cara não sabe nem o que é um banco de dados, é muito frustrante para a gente conversar com o desenvolvedor e ele não tem nem noção do que é um indicador, né? Afinal de contas, todo mundo tem que saber um pouquinho de tudo e cuidar da saúde do produto, do valor do seu produto. Isso dá uma satisfação muito melhor para o time como um todo entregar valor ao final da sprint, e não só entregar pontos. Isso que o Max falou, eu até brinco muito com o pessoal lá do meu time, que assim, a gente tem que parar de comemorar a entrega e começar a comemorar resultado, né? Às vezes, entregou linda a sprint, mas tá. E qual foi o resultado final que ela gerou ali para o nosso usuário, para o nosso cliente final, né? Então, a gente tem que parar, né, de olhar para comemorar entrega, pontos de entrega, e sim comemorar resultados e valor entregue. Isso é muito importante mesmo, né? Assim, a gente medir, né, igual vocês falaram aí, para realmente olhar para o resultado. Porque, assim, vejo muitos times hoje realmente comemorando a entrega da sprint. Claro que é muito importante, né, a gente entregar a sprint, é muito importante mesmo aquele momento, né, que o usuário homologou, né, que o usuário fez a review e gostou daquilo que a gente está entregando, né, mas o momento realmente que o negócio está fazendo diferença é se alguém está usando, né, se aquilo está gerando valor de alguma forma, e aquilo de fato que é a entrega mais importante. Então, o que o Marcelo falou, né, não sei se a pós-entrega ela é tão importante, né, ela é tão importante quanto.
tão importante quanto o ciclo de desenvolvimento. A gente acompanhar aquela entrega e entender o que aconteceu. A grande diferença da gestão de projetos e da gestão de produto é essa, né? Gestão de projeto é início, meio e fim, entregou, acabou. A gestão de produto, não, eu entreguei, eu continuo medindo, eu continuo validando a minha hipótese até ter sucesso, isso nunca acaba, né? É um jogo infinito mesmo. E agora então, né, para quem está nos ouvindo aí, vários devs que não sabem como medir. E aí, gente, como que vocês medem, né, a entrega? Fala aí pra galera como que vocês aconselham, né? Quais são as formas de medir as entregas? Eu vou trazer um exemplo aqui do meu cenário, que assim, eu comecei a medir da seguinte forma. Eu tenho um produto que ele faz venda de apartamentos. Eu comecei a entender o meu produto, o que são os principais indicadores de negócio. Vou começar com pouco. Qual que é o valor do faturamento por mês, qual que é o número de propostas feitas por mês e o número de usuários que estão acessando e que estão vendo meu produto. Isso aí foram as coisas básicas que eu comecei. A partir disso eu comecei a entender quanto de dinheiro que está rolando no meu produto. Comecei a entender quantas pessoas estão sendo afetadas. Isso já começou a me dar uma noção muito melhor do valor que eu estou entregando. Aqui no meu produto a gente está bem inicial nessa parte, assim, mas é entender essas métricas de negócio. Como que o seu produto está impactando o negócio e está impactando os usuários. Você tem que começar a pensar nisso e é forma de começar a implementar essas métricas de produto. E tem também um outro lado que ainda são as métricas de usabilidade, que aí é muito puxado até pelos designers, mas assim, é responsabilidade de todo mundo, só estou falando que é pelos designers, normalmente eles que puxam. Mas as métricas de usabilidade já mostram como que o seu usuário está tendo a interface e está entendendo a usabilidade do seu produto. O Onofre que fala muito que, tipo assim, não sei se foi o Onofre, acho que foi, que designer sem métrica é um artista, né? Agora, quando você usa métrica, passa a ser design, passa a ser usabilidade, passa a ser user experience. Sim, essa frase original não é minha, não, também é de mercado, quando a gente vai estudar bastante sobre, e faz todo sentido, né? A gente tem, nessa forma como medir, você precisa entender qual é o objetivo. E assim, se você não entender isso, eu acho que você está um pouco atrasado, que qual é o objetivo do seu produto, o que você quer impactar, que entrega de valor que você gera, para que o seu usuário vai usar o seu produto. No fim do dia, o usuário ele não liga muito para o seu produto, ele não liga muito para uma feature nova que você entregou, ele não liga muito para uma tela nova que você fez, não liga muito para a estrutura incrível de engenharia de arquitetura que você colocou ali dentro. No fim, você está resolvendo um problema dele. Do ponto de vista de entrega de valor é isso. Ele tem um problema e você cria um produto para ajudar ele naquele problema. Ponto. E aí você tem que entender como você vai medir se você está chegando nesse ponto. Você tem que entender do problema dele. Você tem que dominar esse problema. Você tem que entender todas as características desse problema desse usuário, né? O problema que o seu produto se dispõe a resolver. E uma vez que você entenda todas as características, você vai ter insights de o que medir. Poxa, se no exemplo do apartamento, se eu quero medir, se a minha ferramenta ajuda a vender apartamento, então eu tenho que melhorar o indicador de quantos apartamentos que eu estou vendendo, ou de quantas propostas que eu estou fazendo. Automaticamente, quando você entender o problema de fato, aí você vai começar a desenhar hipóteses do que você pode medir. E são esses números que importam para o usuário final, porque você está ajudando ele a resolver um problema. Muitas vezes o seu produto, não importa às vezes se é web, se é mobile, se funciona em rede, se está resolvendo o problema da pessoa. E aí tem um outro termo que a gente não precisa nem aprofundar, mas é job to be done, né? O que aquele usuário quer fazer no fim do dia? Qual que é a tarefa que ele pretende concluir na jornada dele? Se você influenciar positivamente essa jornada, e aí você comprova isso com métricas, aí você está tendo sucesso. E acho que depende também, né, do momento que o produto tá, né? Porque produto é isso. Negócio junto com o usuário, junto com engenharia. Você quer, que não falou, você quer resolver um problema do usuário, mas tem objetivos de negócio. E essas métricas geralmente vão indicar se você está resolvendo o problema certo, para as pessoas certas, e atingindo o seu objetivo de negócio. E isso pode variar conforme a fase do produto. Não só conforme o tipo do seu produto, se é um de venda de apartamento, que nem o Vitor falou, se é um streaming de vídeo, ou o que for, quanto a fase dele também. Então, sei lá, se um produto está começando agora, e ele é um B2C, né, sempre cliente final, está começando agora, você quer atrair gente, né? Você quer atrair e reter gente. Então, aí você vai talvez buscar métricas de retenção, né, de lifetime value, quanto que o cliente tá, no caso, sei lá, pegando o exemplo do Vitor, né, de venda de apartamento, não acho que não é o caso dele, porque o caso dele é um produto bem consolidado, mas se for um produto novo, quanto tempo o cliente está lá comprando apartamento e voltando para comprar de novo? Entendeu? Não só comprando, sabe? Porque eu posso cair em algumas armadilhas, mas o cliente comprar fica insatisfeito